Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama e a gente está iniciando hoje um episódio especialíssimo, né? De hoje a gente vai falar de bastante coisa diferente aí. E eu estou mais uma vez com o irmão Jorge. Seja bem-vindo aí, Jorge. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Estamos aqui, graças a Deus. Toda segunda-feira. E no último episódio nós falamos sobre as características do anticristo, né, no contexto geopolítico. Hoje a gente vai entrar em muitos pontos, a gente vai falar um pouco sobre o falso profeta também, né, Jorge? Sim, vamos falar disso. A gente vai falar também do contexto mais tecnológico, né, que a gente precisa entender como que tudo isso vai contribuir para o reinado do anticristo. Então, vamos para a primeira pergunta, Jorge, né, o link, só lembrando que o link da descrição também é do livro, né? Daniel, o Destino do Governo Humano, tá aqui na descrição desse vídeo, só clicar lá que você vai ver no site. Primeira pergunta de hoje, Jorge, no episódio passado, talvez nos últimos 3 ou 4 episódios, nós falamos muito, né, sobre o anticristo. E aí eu quero saber se dá pra gente parar de falar do anticristo. Se tem alguma consideração final aí pra gente, né, fechar esse assunto. Sim, eu também quero fechar esse assunto aí, falar tanto do anticristo, eu quero falar só de Cristo, mas também a Bíblia fala do anticristo, né? E quero lembrar que a intenção do Espírito de mencionar tantas passagens na Bíblia do Antigo, do Novo Testamento do anticristo, é para nós conseguir identificarmos esse personagem e não ser enganados, ok? Essa é a intenção, por isso que a Bíblia falou tanto do anticristo. Bom, eu quero dar o último ademão aqui e acabar por hoje, né, pelo menos nesse material, sobre esse tema, ok? Eu quero falar sobre o versículo capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Nesse versículo nós vamos ver como o anticristo ele vai ser reconhecido o poder e a autoridade dele, e ele vai iniciar ou será iniciado publicamente a adoração a Satanás. Então o versículo 4 diz: e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Ok? Nós vemos isso aí no versículo 4. Vou avançar, vou ser bem objetivo, queremos falar algo mais importante no final. Então, no versículo 5, ele começa a blasfemar, ele blasfemará em contra da verdade. E ele estabelecerá seu domínio ilimitado por 3 anos e meio. Vai ter um domínio ilimitado por 3 anos e meio. Isso está no versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses, Vinícius, são 3 anos e meio. Ele vai fazer isso nesse período de tempo. Outro ponto está no versículo 6. Ele vai iniciar, isso aqui no versículo 6 é algo absurdo, Vinícius. Ele vai iniciar um discurso de guerra em contra de Deus e em contra dos seus, desafiando a Deus e aos seus. Imagina. É um louco. Isso está no versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, ele aqui proclama uma guerra, um discurso de guerra em contra de Deus e dos seus, que já sabemos como vai terminar, ou vamos ver isso mais na frente, com o assunto de Armagedon, ok? Outro ponto está no versículo 7. Ele iniciará uma persecução em contra do povo de Deus e todo aquele que se oponha ao novo sistema político e religioso estabelecido pelo anticristo. Ele terá plena autoridade e domínio sobre todas as nações e as pessoas. Isso está no versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Viu? Deus, já nós falamos disso, né? Isso vai acontecer por 3 anos e meio. Por isso não é bom ficar na grande tribulação, Vinícius. Não, para nada. Deus ele ainda autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, ok? Vou seguir. No próximo versículo, no versículo 8, explica que ele iniciará na terra, nessa rebelião do anticristo, um culto à sua própria pessoa. Isso aí, Vinícius, esse assunto de iniciar um culto à sua própria pessoa não é difícil para o anticristo, porque isso já tem acontecido
com as pessoas e as nações, com os líderes da terra. Se levanta um líder, um revolucionário, um famoso líder que vai mudar tudo e estabelece um culto às pessoas. Isso tem acontecido em toda a história das nações, ok? Então no versículo 8 diz: e adorá-lo a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ok? Muito bom. E outro ponto que também eu queria falar para culminar essa primeira parte aqui, está no versículo 9 e 10. Os santos que ficarem na grande tribulação, eles vão sofrer e sofrerão uma persecução do anticristo, e aqueles que sejam fiéis, né, que permaneçam fiéis à palavra do Senhor e à fé, não aceitarão esse culto ao anticristo, né? E as pessoas, né, as pessoas que tenham uma consciência da palavra de Deus, eles não vão aceitar esse culto ao anticristo. Então, nesse período de tempo dos 3 anos e meio da grande tribulação, o evangelho que vai ser pregado, vai ter um evangelho aí, Vinícius, na grande tribulação, que não vai ser o evangelho da graça, vai ser o evangelho eterno. Então eu quero ler esses 2 versículos aí. Em que consiste essa dinâmica nova desse evangelho eterno? Está no capítulo 14, versículos 6 e 7. Ele diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Ou seja, vai ser um evangelho já preparado por Deus para que seja pregado no período da grande tribulação dos 3 anos e meio. E depois diz: e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temeis a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, qual é o conteúdo desse evangelho? Presta atenção. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Ou seja, a dinâmica do anticristo é que ele vai manipular as pessoas para adorar a Satanás e o anticristo como Deus. Por isso o evangelho que vai ser pregado é: não, o Deus é o Deus que criou os céus e a terra, e somente Ele é digno de adoração. Quem entre nesse evangelho, na prática desse evangelho, ele vai sofrer uma grande persecução, mas vai se tornar um vencedor em meio desse contexto da persecução do anticristo. Ok? Eu prefiro, Vinícius, praticar o evangelho da graça agora, que é a oportunidade de graça que nós estamos tendo para voltar ao Senhor, crer no Senhor, crescer em vida, desfrutar do Senhor. Ok? São muitas variáveis que vão acontecer na grande tribulação e eu não quero, né, contar com esses riscos aí. Isso. Não. Muita coisa. Jorge, então vamos entrar aqui no assunto do falso profeta, né? Temos que considerar isso. E o que a Bíblia fala especificamente sobre o falso profeta, então, agora que a gente fechou o anticristo? Bom, o assunto do falso profeta é um pouco mais complexo, no sentido de que o anticristo dá muita informação, a Bíblia dá muita informação. Tem várias passagens na Bíblia. Agora, do anticristo, do falso profeta, praticamente o único lugar onde se fala desse personagem é aqui, em capítulo 13, a partir do versículo 11, ok? Que descreve um pouco mais o assunto do falso profeta. Então, nós vamos ler aqui algumas coisas e vamos interpretar, né? Segundo um sentimento que nós temos e comparando com a palavra de Deus para ser o mais objetivo. Versículo 11 diz: e ainda outra besta emergia da terra. Então, essa outra besta aqui é o falso profeta, ok? Esse falso profeta aqui, ele vai ter mais uma postura religiosa, né? Lembra que uma das coisas que mais domina, né, a mente das pessoas, né, é a necessidade de adoração. Na verdade, nós temos um espírito humano, que é uma necessidade intrínseca de adorar, porque nós fomos criados com um espírito humano para conter a Deus dentro de nós, né? Então, a origem da religião é isso: a pessoa não acha a Deus, não consegue a Deus, então termina adorando qualquer coisa, né? Então, em base a isso, o falso profeta, ele vai usar essa estratégia para voltar a atenção das pessoas à adoração ao anticristo. Agora, aqui diz: esse falso profeta, que essa besta aqui, ele emerge da terra.
isto aqui é uma interpretação minha, Vinícius. Eu entendo que emerge da terra aqui a terra é Israel. Porque eu creio que é Israel. Tanto o anticristo como o falso profeta, eu creio que eles vão ter uma nacionalidade de Israel. Eles vão ser judeus, ok? Eles vão ser judeus, por quê? Porque vai ser uma das características que eles vão precisar ter para enganar também ao povo de Israel, já que as profecias bíblicas do Antigo Testamento falam disso, ok? De que os profetas e todo isso saem do povo de Israel, não? Né? Para que se cumpram essa profecia, ok? Então, depois diz aqui que possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Então, esses 2 chifres aí, eles representam 2 facetas que vai ter o falso profeta, né? Para apoiar e defender o anticristo, ok? Uma será uma aparência bondosa e piedosa, como um cordeiro, ok? Ele vai ter uma aparência assim religiosa, bondosa, piedosa, com que vai convencer as pessoas. E com ela vai enganar, né? Vai enganar e ainda os escolhidos. Mas também ele vai ter uma boca que fala como dragão. E com essa boca como dragão, ele expressará a maldade e a intenção maligna para manipular e enganar as pessoas e levar as pessoas para adoração falsa, adoração ao anticristo, ok? Muito bom. Outro ponto aqui está no versículo 12. Então, vou ler primeiro aqui. Então, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, o falso profeta, ele vai executar toda a autoridade do anticristo para obrigar as pessoas, manipular e obrigar as pessoas a adorar o anticristo e convencendo as pessoas que o anticristo é o Messias, ok? Eu até creio, Vinícius, que esse assunto da ferida mortal do anticristo, ele vai durar 3 dias. Para quê? Para falar de que é Jesus Cristo. Que é um sinal do Messias, né? No 3º dia e tal, ressuscitou, né? Então, com isso, ele vai fazer isso, né? Ele vai usar como base esse fato que aconteceu com o anticristo, né? A ferida mortal e tudo isso. Ok. Outro ponto, ele para convencer e enganar as pessoas, ele terá poder dado por Satanás para fazer milagres incríveis, como nunca vimos a nenhuma outra pessoa fazer, né? Com exceção de Cristo que fez no seu tempo, né? A vista de todas as pessoas será algo que realmente vai convencer. Então, nós vemos isso, que é uma também característica dos judeus. Eles, quando o próprio Cristo estava aqui na terra e os primeiros apóstolos, eles pediam para ele fazer milagres e sinais, né? Então, esse aqui vai dar milagres e sinais abundantes, né? E vai convencer as pessoas precisamente sobre isso. Okay. Então, isso está aqui no versículo 14. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, imagina uma pessoa fazendo isso, se alguma pessoa vai duvidar sobre isso que ele está fazendo, né? Outro ponto, depois de ele ter seduzido as pessoas com os sinais evidentes que ele vai fazer, ele vai oficializar a adoração ao anticristo por meio de uma imagem. Então aqui, Vinícius, eu queria ler vários versículos, mas por causa de algo que queremos falar no final, não vou ler todo, mas somente vou mencionar. Isso inicialmente está no versículo 14, diz: seduz aos que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem a besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, esses outros versículos que estão relacionados com esse fato, estão em Daniel 9:27, que vai ser a abominação que vai colocar o anticristo no templo
Nesse tempo vai ter o templo, aí vai colocar uma imagem do anticristo, e quem vai oficializar esse novo sistema de adoração é o falso profeta. Isso também está em Daniel capítulo 11, versículo 31, Mateus 24, 15. Também está com detalhes em 2 de Tessalonicenses, que é a única passagem que eu vou ler. Capítulo 2, vou ler aqui. Capítulo 2, versículo 3, 2 de Tessalonicenses, diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra todo que se chama Deus e é objeto de culto, ou seja, ele mesmo vai ser um objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, né, no templo que vai estar para esse entonces, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E outro versículo está no versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, quem vai estar de trás de tudo isso, usando esses dois personagens, o anticristo como um falso profeta, é o próprio Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, aí, Vinícius, vemos alguns outros detalhes que vão acontecer nesse momento. Ok, Vinícius, agora eu quero chutar a bola para você, né? Como falar aqui. Sei não, hein? Ok, como eu falei em alguns episódios, eu não sou experto, eu sou curioso. Ok? Sou curioso, gosto de ler a Bíblia, né? O esperto seria tipo especialista. Perdão. Especialista que eu quero dizer. Um especialista no tema, né? Eu quero, né, que nós possamos ler de novo alguns versículos de Apocalipse 13 e fazer algumas considerações com relação à tecnologia, à atualidade, né? Porque quando você lê esses versículos aqui sobre uma imagem da besta, faz com que toda a terra, como se algo acontecesse de forma instantânea, né? Você lia isso algumas décadas atrás e isso era algo que parecia impossível. Agora, com o avanço da tecnologia, parecesse que fosse algo que poderia acontecer. Mas eu não sou especialista na área da tecnologia. Então aqui temos o Vinícius, né? Que também não é especialista. Mas está indo aí. Vai ser um futuro engenheiro. Então, ele sabe mais que eu, na verdade. Então eu quero fazer algumas perguntas, né? Lendo o versículo capítulo 13, agora eu vou fazer as perguntas para o Vinícius, ok? Muito bem. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Eu quero ler o versículo e fazer uma pergunta. O versículo diz assim: então, vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, isso vai acontecer em Jerusalém, Vinícius, ok? Mas depois, de forma assim, logo fala que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então eu quero fazer a seguinte pergunta: existe hoje algum sistema que possa fazer isso quase que instantâneo? Ou seja, se notificar as pessoas sobre esse fato, né? Porque é algo que vai ser notificado, né? Existe algum sistema que possa notificar de forma quase que instantânea esse fato que aconteceu aí? Outra dentro dessa pergunta aí também é de convencer as pessoas desse fato. Ou seja, eu não estou aí, mas eu estou convencido de que esse fato é real, aconteceu, né? E se as pessoas podem dar um seguimento e gerar uma tendência para as pessoas continuar acompanhando esse fato. Existe alguma coisa aí, Vinícius, que você possa nos ajudar? Massa, muito bem. Essa pergunta aí é muito top. Eu acho que a gente tem que partir do princípio exatamente do que você falou, que tipo assim, cara, se fossem há 2 décadas, talvez nem isso, há 15 anos atrás, isso seria algo tipo assim, muito difícil de se imaginar. Como que toda a terra vai ser notificada de uma vez sobre isso?
Mas hoje a gente tem o www, a gente tem a internet. E a internet, ela tem um poder de alcançar as pessoas muito rapidamente. Não posso falar instantaneamente, mas eu posso dizer que muito rapidamente isso pode acontecer muito fácil. E uma das formas disso acontecer é principalmente pelas redes sociais. Hoje a gente sabe que as redes sociais, elas dominam a casa e o celular de todo mundo. Isso. Rede social, você tem um Facebook, um Instagram, às vezes você não tem um Twitter, YouTube, mas todo mundo tem um WhatsApp. Um WhatsApp é uma rede social e também se passam conteúdos por ali pelo WhatsApp, né? Se conecta entre as coisas. Então, cara, uma notícia como essa, de que, tipo assim, a ferida mortal, né, do anticristo foi curada, é um tipo de notícia que ia viralizar muito rápido, entendeu? Se você pega, por exemplo, um exemplo recente, foi aquela explosão que teve em Beirute. Tipo assim, o cara postou aquilo, na mesma hora já estava alcançando o mundo inteiro, em diversos países, diversas pessoas. Por quê? Isso parte de um princípio que as redes sociais, elas estão propícias para que isso aconteça. Então, se você colocou algum conteúdo lá na internet, logo os primeiros segundos já vai ditar se aquilo vai alcançar muitas pessoas ou não. Então, por exemplo, você colocou lá uma foto sua, algum conteúdo, e nos primeiros segundos as pessoas já estão curtindo, já estão mandando umas para as outras pessoas, já estão compartilhando, já estão comentando. E isso vai fazer com que o Instagram jogue para o máximo de pessoas possíveis. Ou o Facebook, ou sei lá, o WhatsApp. Então, é propício para isso. Existe um sistema, existe um código por trás para fazer com que um tipo de conteúdo que seja muito chamativo se multiplique mais rápido. Muito mais rápido do que simplesmente a pessoa compartilhar. Então, a questão das tendências também acontece porque, né, que foi a segunda pergunta que você falou. As tendências das pessoas acreditarem ou não tem muito a ver com o fato de que essas redes sociais, esses sistemas, eles sabem tudo sobre você. Isso é fato. Eles sabem tudo sobre cada perfil, cada tipo de pessoa, todos os dados comportamentais, dados demográficos, dados de interesse. Então, se você usa alguma dessas redes sociais, aliás, se você tem um smartphone que é Android, esse sistema Android está conectado ao Google. O Google tem acesso à sua localização. Então, ele sabe para onde você vai, com qual frequência você vai. Sabem tudo, né? Eles sabem tudo. Se você vai para um determinado lugar com frequência, eles estimam que você tem interesse naquilo. Isso. Talvez você nem usa muito as redes sociais, mas você tem um celular. Você tem um celular, ele sabe para onde você vai, ele sabe o que você faz. Ele sabe o seu estado de humor, inclusive, que isso depende de cada conteúdo que você interage. Então, assim, falando sobre esse contexto de falso profeta e de que o anticristo vai enganar e vai levar muita gente, hoje, pelo menos, eu acho muito simples isso acontecer com tudo que a gente já tem. Isso. Com todo o sistema que a gente já tem hoje. Então, é muito mais prático do que há um tempo atrás. Ok, entendi. Então, eu entendi porque para esse fato acontecer aí, sobre essa ferida mortal e que de forma, eu falei nem a minha linguagem, né? Eu não sou técnico assim na área. Quase que instantâneo, né? Todo mundo vai saber desse fato. Vai ver que é algo real e vai ter uma tendência superior na internet no nível mundial, né? E todo mundo vai conseguir acompanhar, né? Exatamente. Ou seja, isso já é realizável, né? Isso acontece. Ok. A outra pergunta, eu quero ler primeiro o versículo 12, capítulo 13, versículo 12. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Vou ler de novo aqui, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: como o falso profeta, ele faz de forma quase que instantânea criar a tendência de que toda a terra adore o anticristo, Vinícius? Muito bem, muito bem. Essa questão de fazer, né, com que toda a terra, ou de estimular, também tem muitos princípios dentro das redes sociais ou dentro, né, da rede de pesquisa como um todo, que faz com que você faça parte e você, vamos dizer assim, faça uma adesão de uma linha de pensamento ou adesão de uma forma de pensar ou de uma nova cultura, com base em vários estímulos, que é o que a gente chama de gatilhos mentais, né? Que tem toda uma questão neurológica por trás. Porque, tipo assim... Até psicológica, né? Psicológica também. O cara que ele tá usando ou que ele tá manipulando ali as redes sociais,
ele tem noção de tudo isso. Então, o tipo de marketing que é feito, o tipo de né, instaurar uma cultura, ele tem todo um porquê. Ali eu falo isso porque inclusive, eu trabalho com esse tipo de coisa. Então, eu estou sempre perto da ferramenta, eu sempre, né, tenho uma noção do que acontece ali. Então, um exemplo, por exemplo, de viralização, um exemplo de fazer com que, né, as pessoas venham fazer adesão a um tipo de pensamento, foi as eleições que a gente teve, né, presidenciais no ano de 2018 aqui no Brasil. Não estou, né, indo ao mérito de quem realmente, né, deveria ter ganhado ou quem ganhou, não é isso. Mas eu estou falando de como que o presidente Bolsonaro foi eleito. E a grande influência, a grandíssima influência, foram as redes sociais. Que aconteceu também com Trump em Estados Unidos. Foi, exatamente, que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Porque a gente tinha uma competição muito acirrada, tanto nas eleições dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E a gente viu coisas acontecerem que muita gente nem acreditava que aconteceu. Mas por quê? O efeito da adesão que a rede social cria. Existe um conceito que a gente fala que é o conceito de polarização. Então, sempre que você tem um lado, por exemplo, nesse caso seriam as pessoas que acreditam, né, que a ferida da besta foi curada, ou as pessoas que não acreditam. No caso das eleições, tem as pessoas que, né, eram a favor do Bolsonaro, as pessoas que eram a favor do PT, e toda essa briga fazia com que cada vez mais esses candidatos fossem conhecidos. E o ponto é que mesmo as pessoas que, vamos dizer assim, odiavam, né? Vamos dizer, as pessoas que odiavam um determinado político ou odiavam o Bolsonaro, ela estava fazendo uma divulgação daquilo, entendeu? Porque, por exemplo, eu tô falando assim, aquela pessoa é assim, assim, assado, eu vou lá, me posiciono para falar que aquela pessoa é assim, assim, assado. Às vezes tem alguém que nem conhecia, entendeu? Às vezes tem alguém que nem sabia desse fato. E o que vai acontecer é o quê? Interessante. Que essa pessoa vai lá e vai analisar, e provavelmente essa pessoa pode ser que ela goste ou não daquilo. Bacana, né? Porque é a polarização. Você tá com a tua mentalidade voltada para um lado e às vezes alguém nem gosta de você, viu que você falou aquilo. Elas têm um inimigo em comum. Não sei se deu pra eu explicar isso aqui. Elas têm um inimigo em comum e aí ela passa a gostar daquilo. E aí, quando ela passa a gostar daquilo, ela começa a interagir com conteúdos relacionados àquilo. Nesse caso aqui do anticristo, seria exatamente assim. Eu interagi com o conteúdo do anticristo, daqui a pouco começa a aparecer um monte de coisa. O anticristo isso, o anticristo aquilo. Eu interajo mais. Quanto mais eu interajo, mais argumentos a favor do anticristo vão vindo para mim, mais conteúdo aparece para mim e mais eu vou interagindo. Aí eu começo a interagir com pessoas que também, né, são vamos dizer assim, fizeram a adesão da ideologia que o anticristo vai trazer. E mais essas pessoas cada vez estão com os olhos vidrados no anticristo. E eu pensando por esse lado, eu consigo entender como que, mesmo depois de todas as chances que Deus vai dar pra gente, mesmo depois de tudo que Papai do Céu tem feito, tem falado, tem mostrado, e todas essas profecias que a gente tem visto, mesmo assim, muitas pessoas ainda vão adorar o anticristo, ainda vão, né, adorar a imagem da besta. Por quê? Hoje está sendo preparado um sistema para isso. Tudo que está sendo feito está sendo preparado para isso. Então todo esse efeito de engajamento, todo esse efeito de redes sociais tem um porquê, né? E eu acredito que dá para ser usado sim, e eu tenho quase certeza. Facilmente, ou seja, que isso pode acontecer. Já até opinar na internet já é até uma cultura, né? Exato. E o opinar na internet, se você for parar para analisar, ele é mais, vamos dizer assim, mais fácil do que na vida real. Você coloca um post de uma discussão, todo mundo tem a cara para ir lá e comentar, e xingar e reclamar. Na cara da pessoa você não faz isso. Mas lá no post todo mundo faz. É uma cultura de ter discussões na internet. Muitas vezes são coisas superficiais. E o que vai acontecer? Vai acontecer que o anticristo vai ser muito, né, divulgado. Tem um marketing muito top aí por trás do anticristo feito pelas próprias pessoas. Ou seja, que facilmente você pode, por meio da internet, identificar a opinião mais profunda política, religiosa das pessoas. Exatamente. Tremendo. Então, vou fazer a seguinte pergunta, Vinícius, aqui para você. Então, vou ler primeiro o versículo 13 e 14. Vou ler aqui. Também opera grandes sinais. Olha só. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra. É algo que está acontecendo em Jerusalém, mas todo mundo está sendo informado.
habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquele que, ferida a espada, sobreviveu. Ok, então a pergunta é baseada nesses dois versículos seguintes, Vinícius. Como o falso profeta, ele poderia seduzir, ou seja, ele poderia enganar, manipular as pessoas, criar uma linha de pensamento, baseado em tudo isso que nós estamos falando agora, em uma linha de pensamento que as pessoas fiquem convencidas pela iniciativa de oficializar esse sistema novo de adoração. Como isso poderia acontecer? Muito bem, muito bem. Bom, eu acho que você falou antes, né? Hoje, nesse episódio você falou da questão de que o ser humano ele tem uma necessidade de adoração, né? Sim, dentro sim. de si. Então eu acho que a partir desse princípio a gente já começa a entender como que o anticristo ele poderia influenciar. Hoje na internet, como eu falei, existem vários tipos de gatilhos mentais, né? Que são estratégias de marketing que fazem com que sua atenção seja atraída para aquilo. Então, se você tá ali, né, passando os stories do Instagram ou descendo o feed do Instagram, você está sendo controlado, você é um produto das pessoas que estão pagando para que apareçam anúncios ou de consumo de conteúdo e tudo mais. E aí, eu queria citar um exemplo, que você falou da questão da sedução, que é mais ou menos assim. Existem alguns fundamentos, né, nessa questão dos gatilhos mentais, que eles consideram a formulação de uma persona, de um avatar. E esse avatar, ele é construído com base em muitas questões da nossa natureza pecaminosa. Então, nada mais clássico do que o anticristo usar as próprias características, né, de Satanás, da natureza pecaminosa do homem, para atrair. E aí você pode falar assim, não, mas essas coisas elas não atraem. Só que é isso que movimenta as redes sociais. E eu queria citar aqui um exemplo, que é uma metodologia justamente para formatar esses gatilhos mentais que para algumas pessoas parece algo profissional. Mas olha só quais são os tópicos e quais são os temas que estimulam as pessoas a consumir um conteúdo, por exemplo, na internet. Gula, luxúria, ira, ganância, preguiça, vaidade, inveja, entre outros. E tudo isso aqui são coisas que quando a gente vê um caso na internet, a gente se sente estimulado, a gente não pensa que o que está por trás é isso aqui. A gente não pensa, nossa, isso aqui é um conteúdo de ira. Não, você só vê lá o caso do casal que brigou na internet e você já fica com raiva. Aí você já vai lá se movimentar. É até uma estratégia de alienação. Ou você sente inveja de alguém que só posta conteúdos, né, com dinheiro. A pessoa tem dinheiro, você não. Ou então vaidade, aquelas meninas fazendo aqueles videozinhos de maquiagem o tempo todo que tem na internet. Ou ganância, enfim, luxúria, gula, comida, aquelas comidas assim. Então tudo isso te atrai, tem um porquê de você estar sendo atraído para essas coisas. Então acredito que não é difícil o anticristo usar esse tipo de coisa para alienar as pessoas do que realmente está acontecendo, entende? E cara, é por esse motivo que eu não quero estar aqui, é por um dos motivos que eu não quero estar aqui na grande tribulação, é para que eu não, né, esteja vendo isso acontecer com as pessoas, porque é fácil disso acontecer. Já acontece hoje, as pessoas já têm uma mentalidade corrompida. É a questão, isso aí, Jorge, é o próprio mistério da iniquidade. Isso. Porque você não percebe que você está sendo guiado por esse tanto de coisa. Então o mistério da iniquidade, ele usa todos esses artifícios, a própria tecnologia, né, para construir idolatrias no seu coração que você não percebe. Então acredito que não vai ser difícil, usando todos esses artifícios aqui, né, o próprio espírito que vai incorporar o anticristo já tem experiência nisso, porque ele faz isso todos os dias, né, no mundo hoje. Então não é algo difícil seduzir, né, os que habitam sobre a terra. Ou seja, eu entendi assim, né, que poderia ser, né, que o anticristo ele vai usar todas essas técnicas usadas na internet para atrair as pessoas, né, para engajar as pessoas. E além disso, você vai somar os sinais que ele vai fazer, né? Então imaginem as redes sociais sendo bombardeadas com vídeos, né, com material de falso profeta fazendo sinal, estabelecendo oficializando esse novo sistema de adoração. Imagina os sinais, imagina a curiosidade que não vai despertar nas pessoas esses sinais. Isso, né? Então tudo isso são estímulos. Será que isso vai estimular e convencer as pessoas, Vinícius? Com certeza. Misericórdia, Pai. Ok, vamos culminar aqui com o versículo 15 e 16. Vou ler primeiro. E a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número, o nome da besta ou o número do seu nome. Ok? A pergunta é a seguinte, Vinícius. Hoje existe algo, né, dentro desse sistema, alguma coisa que possa facilmente identificar a tendência das pessoas? Bueno, já basicamente respondeu isso, não é? Mas o que eu quero perguntar mais nesse sentido. Quem vai adorar, quem não vai adorar, quem vai apoiar, quem não vai apoiar, quem vai entrar dentro desse sistema, quem está usando, quem não está usando. Existe isso agora? Entendi. Você tá falando, tipo assim, por trás, né? Tipo assim, alguém olhando lá, isso aqui faz, isso aqui... Isso, aqui é a que favor, possa isso aqui definir não é a isso. favor, isso aqui é contra. Sim. As próprias redes sociais, né? Como elas usam esse algoritmo, como elas usam essa construção de dados, né? De interesses, dados demográficos, dados comportamentais, para entregar o conteúdo de interesse daquela pessoa, ela também disponibiliza isso para que outras pessoas possam ir lá e, por exemplo, fazer anúncios. Então, se o cara tá pagando, né? E é para isso que, inclusive, é assim que a plataforma ela se sustenta. Hoje, 96% ou mais que isso do faturamento do Facebook é de investimentos em anúncios, entendeu? Então, as pessoas estão pagando para ir lá e usar os dados do Facebook dos seus interesses. Por isso que eu falo que você é um produto, entendeu? Porque as pessoas estão indo lá e pagando para saber, de acordo com as coisas que você faz, elas vão anunciar outras coisas lá. Então, para identificar isso não é difícil. Eu posso vir aqui abrir uma aba do meu navegador, entendeu? E segmentar um público, sei lá, de 20 milhões de pessoas que se interessam em algum tipo de conteúdo. E para eu dividir, né? Para eu identificar quem vai... E eu tô falando isso a nível de usuário, não tô falando que é só o Zuckerberg, o dono do Facebook, que sabe isso não. É qualquer um que quiser pode vir aqui e saber. Tremendo. Então, pro anticristo diferenciar quem vai, né, seguir a besta ou quem não vai, é muito fácil, é muito simples. E todos esses conteúdos eles podem ser usados a favor do anticristo e vai matar a gente. Tremendo, tremendo. Ou seja, Vinícius, eu consigo concluir com que você nos esclareceu aqui que o sistema, né, a estrutura de um sistema que possa fazer todo isso acontecer já existe. Já existe. A tecnologia, né? A internet e tudo isso. Em base da internet, né? Então, eu quero concluir aqui, né, com o seguinte. Já existe uma estrutura tecnológica para que isso aconteça. Já se está estruturando aquela estrutura geopolítica necessária para que possa acontecer ou possa ser iniciado o último sistema, o último império da história. E já existe uma estrutura ou um articulador, né? ou pessoas que estão articulando todo esse processo de paz no Meio Oriente, né? A construção do terceiro templo e tudo isso. Tudo isso aí, Vinícius, então nos leva a ter uma conclusão. O tempo é agora, o tempo se abrevia. Já a vinda do Senhor está muito próxima, né? Ou seja, já todo está pronto para que tudo isso possa acontecer. O sentimento que eu ganho aqui, finalizando essa temporada, Vinícius, é que nós precisamos ter um espírito de busca intensificada. Nesse tempo que nós temos, se nós não conseguimos nos desarraigar desse mundo, do pecado, das coisas que nos afastam do Senhor, e temos uma vida consagrada, uma vida que busca, que tem um coração genuíno de consagração com o Senhor, se não fazemos isso agora, Vinícius, nós vamos ter que passar por outro processo na grande tribulação. Então, que o Senhor nos ajude, Vinícius. Eu posso despedir esse episódio hoje aqui? Já que... Pode despedir. Deixa eu só fazer um fechamento aqui também. Faz um fechamento, desculpa, pode. Não, você vai fechar porque agora você está perguntando. Pode falar. Eu queria só, tipo assim, deixar uma questão prática sobre as redes sociais, né? A gente falou tudo isso, de que é tudo ruim e tudo mais, mas também tem um lado bom de conteúdo que a gente consome que é pro reino, que são coisas do Senhor. Então, se você entender que quanto mais você consome um tipo de conteúdo na rede social, mais ele aparece para você,
isso pode ser bom, inclusive, para o teu desenvolvimento espiritual. Isso. Então, não fique inventando desculpa de que vai apagar a internet. Só aparece coisa ruim para mim nas redes sociais. Isso é se você interage com coisa ruim. É verdade. Então, essa desculpa não tem mais. Se você interage com coisa ruim, vai aparecer coisa ruim. Se você consome um bom conteúdo, se você tem interesse, por exemplo, lá nas mensagens que a gente acompanha no canal do IVPT, né? Em todos esse tipo de conteúdo, vão aparecer coisas nesse sentido para vocês. Vão aparecer mensagens que são edificantes e graças a Deus por isso, entendeu? Graças a Deus por isso. Ou seja, que por enquanto tem uma utilidade boa, exatamente. Em benefício do reino. Então nós temos um benefício aí para o reino se você souber usar. Então meu encorajamento é isso, não precisa parar, mas use com sabedoria, né? Usemos isso para o reino do Senhor por enquanto. Amém. Exatamente. Então, Vinícius, por primeira vez eu vou despedir o programa. Muito obrigado, Vinícius, por essa ajuda que nos deu, né? Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Vinícius, por obrigado a todos os irmãos, o pessoal que está nos ouvindo. Abençoamos suas vidas e esperamos que o Senhor possa nos seguir abençoando e levando para frente. E aguardamos você na próxima, o início da terceira temporada, sobre os temas escatológicos, que vamos falar sobre Apocalipse, vamos falar sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 copas, vamos desenvolver todos os acontecimentos da grande tribulação. Então, obrigado, Vinícius, que Deus abençoe a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, não esqueça, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal da Igreja no Gama e que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém.